Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula teórica 5 e nessa aula o objetivo dessa aula vai ser nós tratarmos o que é uma hipótese de trabalho e como definir o objetivo do nosso TCC. Para que a gente possa definir o objetivo, é muito importante entender qual vai ser a pergunta que vai ser tratada no TCC. E também como apresentar o argumento ou a caracterização do problema do TCC, ok? Então vamos lá. Lembrando que na aula teórica 4, na aula passada, eu apresentei o modelo de um projeto de TCC, que é o modelo que vocês devem seguir para elaborar o seu projeto de TCC. E no final dessa aula eu vou mostrar, relembrar onde que esse projeto de TCC está, ok? Bom, primeira pergunta. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma afirmação que pode ser desafiada. O que quer dizer isso? Quando você tem uma série de conhecimentos e esse conhecimento permite você fazer uma afirmação a respeito de um determinado conhecimento, ela pode ser a sua hipótese. Lembrando, a hipótese não é uma pergunta, ela vai ser uma afirmação. E o que quer dizer ela pode ser desafiada? Ela permite que você questione algumas questões como será mesmo? Como? De que modo? Ou por que isso está acontecendo? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem, para a gente poder ilustrar melhor como entender o que é uma hipótese de trabalho. Vamos imaginar que você faça um levantamento a respeito de um tema e um pesquisador diz que determinada planta, em razão de suas peculiaridades, cresce mais rapidamente quando exposta à luz. Essa é a afirmação dele. Ele vai apresentar dados de variação de crescimento da planta ao longo de um período de 1 ano e vai apontar dados em que mostram que em determinada época do ano há mais crescimento e essa época do ano está ligada à luz solar durante o dia. Então, baseado nas evidências de que quando teve mais luz as plantas cresceram mais, o pesquisador ele fez uma hipótese. A hipótese dele vai ser a seguinte: quando exposta à luz do dia, a planta X cresce em maior velocidade porque ela possui um determinado elemento. Ele vai dar uma justificativa. Então, o que o pesquisador fez? Ele relacionou esse elemento, essa característica, e o crescimento acelerado da planta ao fator luz, porque ele está dizendo que a luz é a razão pela qual os dados dão suporte a ele afirmar que a planta, quando exposta à luz, cresce em maior velocidade, certo? Então, a hipótese desse primeiro pesquisador é: quando exposta à luz do dia, a planta X cresce em maior velocidade porque ela possui um elemento Y. Mas, como nós acabamos de dizer, uma hipótese ela tem que ser capaz de ser desafiada. Um outro pesquisador, que tem uma outra base de dados, ele questiona se o primeiro pesquisador considerou não apenas a luz, mas o aumento de temperatura, que ele poderia questionar não somente a luz, mas o aumento de temperatura. O que o outro pesquisador está fazendo é sinalizando uma outra possibilidade de explicação que poderia ser considerada: o aumento de temperatura, como sendo um dos fatores para o crescimento acelerado da planta. Vocês vejam que antes existia uma hipótese de trabalho de que a luz do dia influenciava a velocidade de crescimento da planta, e um outro pesquisador, com outro tipo de observação, sugere que a temperatura também seja um fator relevante para o crescimento da planta. Então, o que nós vamos agora observar? Que a hipótese é: quando exposta à luz do dia, a planta X cresce em maior velocidade, porque ela possui um elemento Y. Como nós dissemos, uma hipótese ela tem que ser capaz de ser negada, ter uma negação. O aumento da temperatura é um fator de crescimento acelerado da planta. É uma negação da hipótese. Vejam que a hipótese não é uma pergunta. Será que a luz do dia influencia no crescimento da velocidade da planta? Na velocidade do crescimento da planta? Não é uma pergunta, é uma afirmação. A luz influencia na velocidade de crescimento da planta, tá?
Dada essa hipótese e a possibilidade de negação, é que surge uma questão, uma pergunta que precisa ser respondida. Caso seja a temperatura e não a luz, independente da época do ano, é possível manter o crescimento acelerado da planta apenas aumentando a temperatura da estufa, haja luz incidente ou não. Então essa questão é uma dúvida que não está respondida. A partir então desta pergunta que se surge, nós podemos então imaginar uma metodologia ou um teste específico para poder testar essa hipótese. Por exemplo, se nós isolarmos os fatores luz e calor, para saber qual fator está influenciando a resposta da planta. Como que a gente faria isso? Nós nos basearíamos na hipótese e na negação e prepararíamos uma metodologia que pudesse testar isolando luz e calor. Como nós poderíamos fazer isso? Propor um experimento, uma metodologia com um experimento com 4 testes. No primeiro teste, eu vou fazer a plantação daquela plantinha com pouca luz e baixa temperatura. O teste 2 é com pouca luz e alta temperatura. O que nós estamos fazendo aqui? Alterando a questão da temperatura, sem alterar a luz. E nós vamos fazer o teste 3, que é a planta com bastante luz, e o teste 4 também, a planta com bastante luz, e novamente testando a baixa e alta temperatura. Quando nós compararmos o teste 1 com o teste 2, o que nós estamos colocando como variável? A temperatura. Então, vamos supor que no teste 1 ela cresça pouco e no teste 2 ela cresça mais rapidamente. Como nós não variamos a luz, mas variamos a temperatura, a gente pode associar esse aumento de velocidade ao aumento de temperatura. Se nós compararmos o teste 3 e o teste 4, em que a gente também não vai alterar a luz, vamos ver se a temperatura com baixa, as plantas cultivadas a baixa temperatura vão crescer mais lenta do que a de alta temperatura. Se na comparação do teste 1 e teste 2 e do teste 3 e teste 4 nós conseguirmos correlacionar que a temperatura influenciou na velocidade de crescimento da planta, a gente já testou o fator calor. E como que nós vamos fazer para testar o fator luz? Nós vamos comparar os resultados do teste 1 com o teste 3. Planta com pouca luz em baixa temperatura, planta com bastante luz em baixa temperatura. Quando nós compararmos o teste 1 com o teste 3, quem que é a variável? Pouca luz, bastante luz. E a temperatura não será variável, será sempre baixa temperatura. Assim como nós compararmos os resultados do teste 2 com o teste 4. Continuará sendo pouca e bastante luz, a variável, e o fator sem variável vai ser a alta temperatura. Vocês vejam que nós temos uma hipótese inicial, tem uma possibilidade de negação, e nós montamos uma metodologia em que eu consigo isolar o fator luz do fator calor, para saber qual fator está influenciando a resposta da planta. Vocês vejam que aqui a gente acabou de dar um exemplo de montar um projeto completo. A gente tem um levantamento de dados que mostra uma afirmação, o levantamento de dados mostra um questionamento sobre essa afirmação, de modo que surge uma pergunta que é uma dúvida na ciência e a gente monta uma metodologia. Basicamente, o que falta aqui nós dizermos aqui na metodologia é o cronograma que nós vamos realizar isso, quanto tempo, as quantidades e detalhar melhor a metodologia, certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos imaginar que agora o tema é sobre lixo,
né, poluição e lixo nas escolas. Ao fazer um levantamento bibliográfico, existe um pesquisador que diz que a causa do lixo nas escolas de um município é o desconhecimento dos alunos sobre a importância de manter a escola limpa. Então ele está associando que o lixo nas escolas está associado a um desconhecimento dos alunos da importância de manter a escola limpa. Assim, este pesquisador vai apresentar argumentos de que os alunos da escola não se importam com o lixo, não se incomodam com a sujeira e não conhecem o impacto do lixo. Então ele levanta vários aspectos, de modo que vai ser montada então uma hipótese. O aluno não conhece a importância da coleta de lixo e assim, por ele não conhecer, ele relaciona os elementos conhecimento com importância do ambiente limpo, para reforçar a sua afirmação. Baseado nesse conhecimento, nesse nosso exemplo 2, é montada uma hipótese. Alunos da escola não se importam com o lixo, não se incomodam com a sujeira e não conhecem o impacto do lixo na escola. Pode ser que durante esse levantamento de dados que a gente faz, tenha um outro pesquisador que esteja afirmando o seguinte: se o primeiro pesquisador considerou o papel da educação ambiental na escola, porque ele está fazendo uma sinalização de que uma outra possibilidade explicativa poderia ser usada para considerar que seria escolas com educação ambiental como um fator para que os alunos identifiquem a importância do lixo, tá? Ou seja, nós temos uma hipótese e agora nós vamos apresentar uma negação. A hipótese é: os alunos da escola não se importam com o lixo, não se incomodam e não conhecem o impacto do lixo na escola. A negação é a seguinte: a educação ambiental é um fator que altera a importância do impacto do lixo. Então ele não acha, né, nessa negação, não se acha que o aluno não conhece a importância, se acha que o aluno não está sendo relembrado sobre essa importância por um método de educação ambiental. Então a questão não é mais, como apresentado aqui, o conhecimento associado à importância. O que está sendo tratado não é a questão do conhecimento, mas sim o relembrar, o exercitar este conhecimento. Surge então uma pergunta: caso haja forte atividade de educação ambiental, é possível ter alunos mais conscientes da importância do lixo e, portanto, uma escola mais limpa? Diante desta questão, é possível nós montarmos uma metodologia de trabalho, que seria isolar o termo com escolas com atividade de educação ambiental recentes e escolas sem atividade de educação ambiental recente, para saber se esse fator educação ambiental está influenciando na resposta da hipótese, né, se está influenciando a conclusão dessa hipótese, a confirmação dessa hipótese. Bom, nesse exemplo 2, então, nós vamos montar uma atividade, uma metodologia, de modo que a gente consiga isolar essa escola com atividade de educação ambiental recente e escola sem atividade de educação recente. Como que nós podemos fazer isso? Montar 2 grupos de estudo. Um grupo 1, ele vai ser de uma escola. Você pode, por exemplo, elaborar um questionário inicial, e nesse questionário inicial você vai fazer várias perguntas de modo a você quantificar quanto que o aluno conhece sobre o impacto do lixo. Porque a sua hipótese é que ele não conhece. Então você precisa saber e medir o quanto que ele conhece. Vai fazer perguntas como: qual a importância do lixo? E de modo que sejam perguntas de múltipla escolha. Que tipo de perguntas você vai discutir com o seu orientador sobre ele conhecer, né, o impacto do lixo na escola? E vai avaliar esse conhecimento do lixo na escola.
Depois de um mês, você vai aplicar o questionário de novo. Nessa mesma escola, você foi lá uma vez, fez um questionário, depois de um mês, você vai lá e vai fazer um questionário de novo na mesma escola. Esse vai ser o nosso grupo controle. O nosso grupo experimental vai ser o seguinte, você vai escolher uma outra escola e vai escolher o mesmo número de alunos, a mesma turma, a mesma série, porque eles têm que ser um grupo igual no grupo controle e no grupo experimental. Você vai também aplicar o questionário inicial aos alunos e avaliar a questão do lixo na escola. Só que nesse grupo experimental, você vai fazer durante uma semana atividades de educação ambiental, palestras, brincadeiras, jogos na escola, de modo que vocês atuem com esse tema da limpeza, da educação ambiental, do papel de cada um sobre a manutenção da limpeza da escola, durante uma semana. E depois de um mês, assim como você fez no grupo controle, você vai aplicar o questionário de novo. Ao comparar o resultado do grupo controle, que é aquele grupo da escola em que você fez um questionário inicial e um questionário final, e o grupo experimental, em que você fez um questionário inicial, uma atividade de educação ambiental recente e um questionário final. O que nós vamos tentar identificar com isso? Se a existência de uma atividade de educação ambiental influenciou no impacto do lixo na escola. Vejam que agora nós estamos tratando a negação. Não é que as crianças não conhecem, mas a ação de educação ambiental ela foi importante para relembrar de um conhecimento já existente. De resumo, né, esses dois exemplos eles serviram mais como ilustração. Basicamente, a hipótese de trabalho ela deve ser uma afirmação simples, clara, e ela deve ser sujeita à negação, ou seja, alguém vir e poder questionar essa afirmação. Essa afirmação vai ser uma hipótese, não é uma pergunta. Uma hipótese é uma afirmação sobre algo. Então, a pergunta não é: será que as crianças conhecem a importância do lixo? Não é uma pergunta. As crianças não conhecem a importância do lixo. Ou as crianças conhecem a importância do lixo. Tá ok? Já é uma afirmação. Ela deve ser simples, uma boa hipótese é escrita em linguagem simples de maneira a expressar exatamente o que está em jogo. E ela deve ser sujeita a essa negação. Deve poder ser negada. Caso seja impossível estabelecer a sua negação, ela dificilmente será considerada uma hipótese, ok? Mas nós estamos falando dessa negação, então o que é uma negação? Bom, hipóteses são afirmações que normalmente elas são tiradas quando nós lemos sobre um determinado assunto, fazemos uma interpretação daquele conhecimento e extraímos um conhecimento, uma afirmação que está clara na literatura. E ela normalmente é chamada de uma afirmação provisória. Por que provisória? Porque sempre há a possibilidade de alguém vir e questionar essa afirmação. E elas podem ser rejeitadas. Basicamente, como que a gente vai negar uma hipótese? De modo empírico ou teórico. Como que é uma negação empírica? A negação empírica é exatamente os dois exemplos que eu dei para vocês. Vocês vejam que nós estabelecemos uma hipótese, pensamos numa negação e montamos uma metodologia com um protocolo, um conjunto de experimentos para negar aquela hipótese. Então, os dois nossos exemplos foi uma negação empírica. É a que possibilita afastar uma hipótese empírica. Uma hipótese empírica é aquela que repousa em fenômenos observados e medidos. Então, nós vamos observar e medir a taxa de velocidade de crescimento da planta, influenciada pela luz ou pelo calor, ou no exemplo 2, a atividade de educação ambiental recente na escola, certo? Agora, pode ser que a gente tenha uma hipótese, estabeleça uma negação
E essa negação, ela foi argumentada teoricamente somente. Não vai ser feito nenhum experimento. Você continua levantando dados da literatura, de modo que esses segundos dados já tragam os dados empíricos que você precisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer é contestar os argumentos da hipótese usando conhecimentos teóricos, né? Uma hipótese teórica fixa-se fundamentalmente em documentação, interpretação de dados ou desenvolvimento de métodos. Ou seja, basicamente você lendo o que já existe teórico na ciência, ela por si só já traz uma negação teórica sem você precisar fazer um experimento para isso, tá? Então a diferença de alguns TCCs que eles vão ter uma hipótese, vão ter uma pergunta e você, pelo próprio levantamento bibliográfico, você já chega às conclusões que são necessárias para responder essa pergunta. Então, vem aí, então, a gente dizer como montar o objetivo do seu trabalho. Vejam que eu estou falando de um levantamento de dados, é muito importante que vocês consigam levantar dados sobre o tema do seu TCC. E ao levantar dados, você vai conseguir identificar uma hipótese ou identificar uma afirmação e algumas negações, uma ou mais negações, de modo que surjam perguntas, surjam lacunas de conhecimento que precisam ser mais explorados. E você vai então explorar esses conhecimentos de modo a você ter um TCC conclusivo. E para isso é muito importante nós estabelecermos o objetivo do seu TCC. Nós temos que pensar basicamente desse modo aqui, ó. Eu estou estudando. Aí você vai resumir qual é o tópico. Eu estou estudando qual fator influencia na velocidade de crescimento de uma planta. Porque eu quero descobrir se o fator temperatura também influencia no crescimento da planta, de modo a ajudar o meu leitor a entender os fatores importantes para o crescimento de plantas em ambientes com luz e com temperatura variável, tá? Vejam que a gente levantando a hipótese e a negação, a gente consegue estabelecer qual vai ser o objetivo do seu trabalho. E é muito importante que vocês tenham o objetivo muito bem claro. Se nós seguirmos essas 3 partes aqui, vocês conseguem montar o objetivo do seu trabalho. Agora vejam, a gente não consegue montar o objetivo de um trabalho se a gente não ler um pouco a respeito para tentar entender quais são as afirmações que já se conhece sobre aquele assunto e quais são as negações daquelas afirmações existentes. Tá ok? Agora, toda pesquisa tem uma hipótese? Não necessariamente. Existem pesquisas que são muito úteis, que elas são apenas exploratórias. Sua finalidade é abrir campo para que se possam construir hipóteses. Ou seja, ela vai trazer dados que vão começar a embasar um conhecimento. Por exemplo, para a gente levantar uma afirmação de que a luz influencia na velocidade de crescimento de uma planta, teve que alguém ir lá e simplesmente começar a plantar, sem levar em consideração qualquer fator, e somando um conjunto de conhecimentos, de modo que alguém depois começou a associar a luz com a velocidade de crescimento. Mas antes, ela podia não ter um objetivo específico de testar a luz. Simplesmente ela queria ver como as plantas cresciam, tá bom? Portanto, o objetivo de uma pesquisa exploratória é apenas apresentar novas evidências, novas ideias, clarificar algo e até mesmo concluir que algo não existe. Agora,
sempre que nós formos fazer uma pesquisa exploratória, a palavra-chave desse processo é nós fazermos um levantamento de dados da literatura, ok? Sem vocês levantarem, buscarem os textos especializados sobre aquele tema, vocês não vão conhecer os assuntos e os conhecimentos que já se tem até o momento sobre aquele tema, ok? Portanto, o objetivo de apresentar novas evidências, ideias e concluir algo que não existe, que vai ser baseado em levantamento de dados, ele é muito usado em TCCs, né? Em muitos TCCs é comum você utilizar pesquisas exploratórias, a fim de apresentar uma síntese crítica de determinada teoria. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um TCC como, vou dar um exemplo, horta orgânica nas escolas, pode ser um tema. Esse tema, você simplesmente pode começar a fazer uma pesquisa exploratória a fim de você fazer uma síntese sobre o assunto, é uma síntese teórica. De modo que, baseado nessa síntese teórica, você vai fazer uma análise, uma interpretação e uma análise crítica desse conhecimento. E você pode, ao final, levantar problemas sobre aquele aspecto. Então, você vai estudar sobre hortas orgânicas, a viabilidade, os problemas de implantação, os sucessos, os casos de sucesso e fazer uma análise interpretativa de modo a problematizar a questão, dizendo quais são as limitações, quais são vantagens, quais são desvantagens ou perspectivas futuras sobre aquele assunto, entendeu? Vocês não precisam ter uma hipótese clara sobre isso. Existe uma técnica típica da pesquisa exploratória que é o estudo de caso, ou a observação, ou a análise histórica de informações. O que quer dizer isso? Ao você levantar dados da literatura, você pode escolher um caso específico para trabalhar. E você pode também fazer uma análise histórica de algumas informações, usar uma análise cronológica, pegar um tópico daquele assunto e começar a escrever sobre ele. O importante é que quando você faz essa pesquisa exploratória, essa análise, essa revisão sobre um texto, você pode emitir suas opiniões e no final sempre tem um tópico que é chamado de conclusão, em que você pode fazer uma interpretação do que você levantou de todos os dados observados, ok? Bom, para vocês fazerem a caracterização do problema do seu TCC, a primeira questão importante é vocês fazerem uma busca de conhecimento sobre o tema. Seu orientador vai te ajudar a fazer isso, fazer essa busca de conhecimento sobre o tema. Vai ajudar a identificar quais são os conhecimentos e possibilidades de hipótese e negação sobre aquele conhecimento, de modo a vocês organizarem esse conhecimento. E, se for o caso, definir um estudo de caso, tá? Tendo você definido a hipótese e a negação, ou um estudo de caso, você vai identificar uma pergunta, qual vai ser a grande lacuna de conhecimento que essa busca de conhecimento sobre o tema trouxe, de modo a definir qual é o objetivo do seu trabalho. Tendo o objetivo muito bem claro, ir para a metodologia é muito tranquilo. A metodologia ela vai descrever como que esse TCC vai ser realizado e que pergunta vai ser respondida, ok? Nós temos previsto um teste avaliativo 1, e esse teste avaliativo 1 vai ser elaborar a caracterização do problema do seu TCC. Isso tem que ser entregue na aula 8. Vejam que nós estamos na aula 5. Vocês têm, então, praticamente 3 semanas para entregar a caracterização do problema do seu TCC. Eu quero que vocês sigam aquele modelo do projeto de TCC
que está lá no AVA, que eu vou explicar daqui a pouquinho, como voltar e achar esse modelo do projeto de TCC. E seguindo a orientação da aula de hoje, vocês vão ter que buscar e identificar a hipótese ou a pergunta, a lacuna do conhecimento, para caracterizar o problema do seu trabalho. E eu quero que vocês escrevam até 1000 palavras sobre esse assunto, que vai ser a caracterização do problema. Vejam que... e na aula 4 eu explico também como que vocês fazem para contar o número de palavras do seu TCC, tá ok? Então não se esqueçam, vocês têm que entregar o texto avaliativo 1, que é a parte inicial do seu projeto de TCC, a parte da capa, do sumário e da caracterização do problema. São aqueles 3 tópicos iniciais: a capa, o sumário e a caracterização do problema, ok? Entregar na aula 8. Bom, pessoal, eu quero aqui dar um exemplo, né? Porque eu tenho falado bastante de que a gente tem que fazer um levantamento de dados, um levantamento de conhecimentos. Então, eu tenho aqui uns exemplos de alguns temas que já estão selecionados pelos alunos para desenvolver TCC. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, esse aqui, ó, plantas medicinais e tóxicas. Vou dar um exemplo de como que a gente faria para levantar alguns trabalhos relativos a esse tema. Então, eu vou dar um Ctrl C, plantas medicinais e tóxicas. A gente vai abrir o Google e vai colocar aqui no Google plantas medicinais e tóxicas, coloquem PDF para ver todos os artigos que são relacionados com plantas medicinais e tóxicas, e eles vão vir artigos em PDF. Nós vamos dar o Enter, vocês vão ver que vai vir uma série de assuntos, todos relacionados com plantas medicinais e tóxicas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, toxicidade de espécies vegetais. Eu clico aqui, ele vai baixar um arquivo, e esse artigo aqui eu vou pegar e vai ser um dos artigos que eu posso levar em consideração para ler e tentar entender o que se fala sobre toxicidade de espécies vegetais. Então, por exemplo, né, esse aqui é uma revisão que foi feita por Campos, Silva, Campana e Almeida. Aqui é um pequeno resumo, né, tem um abstract em inglês e tem todo o assunto deles, né? As plantas produzem uma grande variedade de substâncias químicas que podem apresentar diversas atividades biológicas e constituem ainda hoje um recurso terapêutico relevante para uma parcela significativa da população mundial que não tem acesso aos medicamentos industrializados. Torres e colaboradores, 2005. Veja que ele vai apresentar um conjunto de dados, de informações. Essas informações vocês vão poder ler e fazer um resumo de que grande contribuição que esse trabalho está fazendo sobre o seu tema. Esse aqui foi o primeiro. Tem outro aqui, ó, noções básicas de toxicologia de plantas. Vai vir um outro artigo. Deixa eu baixar ele aqui. Eu vou pedir para abrir. Ele vai baixar aqui. E ele pode ser um segundo trabalho sobre o nosso tema. Qual foi o tema? Plantas medicinais e tóxicas. Vejam que o tema plantas medicinais e tóxicas é um tema super amplo. Obviamente que as pessoas que estão trabalhando com esse tema aqui, que são mais de uma, cada uma delas vai ter que tratar sobre um aspecto de plantas medicinais. Não dará para se falar de tudo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é um conteúdo que veio de uma disciplina que chama fitoterapia. Nesse conteúdo, que é da Universidade do Sul de Santa Catarina, existem algumas informações que podem ser relevantes sobre a questão de toxicologia em plantas. Ela pode ser um material para vocês consultarem também. Vou pegar um outro trabalho, plantas medicinais e fitoterápicos. O que será que esse assunto vai trazer? Está lá baixando o artigo.
Vocês vejam que só nesse pequeno exemplo aqui, a gente já está baixando, olha, todos esses montes de trabalhos relacionados sobre o determinado tema. E depois aparecem aqui embaixo alguns temas relacionados, ó, livro de plantas tóxicas, tipos de plantas tóxicas, intoxicação por plantas tóxicas, e daí vai. Então vamos baixar aqui o terceiro artigo. Esse trabalho aqui, esse artigo, é de um livro, Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com essa autora aqui, Maria das Graças Lins Brandão. É um banco de dados e amostras de plantas aromáticas, medicinais e tóxicas, do Museu de História Nacional e Jardim Botânico. Veja que ele vai fazer um prefácio e tem aqui um índice, plantas medicinais, validação das plantas, diversos tipos de plantas. Então, quer dizer, são vários estudos e várias metodologias falando sobre plantas medicinais. Vejam que todo esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um material interessante que pode ser levantado por vocês para que vocês leiam sobre esse assunto e possam identificar uma pergunta a ser respondida no seu TCC, ok? Vamos pegar um outro tema aqui. Tem aqui um tema que chama aborto, né? Aborto. Vou copiar aqui. Vamos fazer a mesma metodologia. Nós vamos ali no Google, vamos pôr aborto.pdf. O que vai começar a aparecer? Um monte de artigos em PDF que começa a falar sobre aborto e saúde pública no Brasil, 20 anos. O que esse artigo aqui que está baixando aqui, olha, ele vai, por exemplo, falar, ele é provavelmente uma revisão dos últimos 20 anos sobre o aborto e foi elaborado pelo Ministério da Saúde. É um livro. Vejam, é um livro que trata sobre aborto e é de 2009. A gente acabou de abaixar esse livro e esse material estará disponível para... Aqui, ó. Estou baixando ele. É um livro que estará disponível para você, né, que está trabalhando sobre esse tema, poder estudar sobre o assunto. Deixa eu fechar esses arquivos aqui. A criminalização do aborto no Brasil e implicações à saúde. É um outro artigo que tem aqui, que eu estou clicando, ele está baixando ali, e ele vai trazer uma informação sobre a criminalização do aborto no Brasil. Ou seja, está em português falando sobre o tema. Vejam que vocês têm como encontrar assunto para todos os TCCs se vocês usarem essa estratégia do Google, que vai ser uma estratégia de vocês levantarem várias informações a respeito desse tema que você escolheu, tá? Tem vários, né? Educação ambiental, vocês vão ter vários temas aqui e pode usar a mesma estratégia que a gente usou aqui nesses dois exemplos para vocês trabalharem o tema e o levantamento de dados do seu TCC. Ok, gente? Então, mãos à obra, peguem o tema, vão no Google, busquem artigos que falem sobre aquele assunto, conheçam o assunto, comecem a escrever o texto de vocês. Pode ser um texto longo, depois vocês contam as palavras, depois vocês se preocupam em resumir e organizar melhor esse conhecimento, de modo que vocês busquem encontrar uma lacuna de conhecimento, busquem encontrar uma pergunta que vocês precisam responder no seu TCC. O seu trabalho ele pode ser experimental, mas ele pode ser só uma revisão do conteúdo teórico já existente. Você pega uma lista aí de 5, 10, 15 artigos e o seu TCC será uma revisão sobre o assunto com uma interpretação dos dados e no final você faz uma análise crítica de todo esse conhecimento levantado. Ok, pessoal? Então é isso. Fica essa dica aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão buscar o projeto
o modelo de projeto de TCC lá no AVA. Estou apresentando aqui, está no AVA, na nossa página, na semana 4, eu apresentei aqui para vocês o modelo do projeto de TCC. Se vocês clicarem aqui no modelo de projeto de TCC, vocês vão ver que vai abaixar um arquivo, que eu vou abrir ele agora. Olha só, eu deixei aqui o modelo do projeto de TCC com a padronização do tamanho das letras em cada tema, onde que tem que colocar tema, nome do aluno, nome do orientador, um sumário. Vejam que aqui tem a parte 1, introdução, tema e problematização, que é essa parte 1 aqui que vocês têm que entregar do projeto de TCC, ok? A introdução que fala sobre as lacunas do conhecimento, sobre a pergunta que vocês têm que fazer. Então, essa parte 1 aqui é que vocês têm que entregar na próxima aula, na aula 8, ok? E lembrando, deixa eu acessar novamente aqui. Biologia, módulo 7, TCC. E lembrando que aquele modelo para fazer o projeto de TCC eu deixei aqui também, olha, logo no início tem a apresentação do professor, relação de orientadores e o modelo para fazer o projeto de TCC. Eu deixei também aqui um modelo já para o próprio TCC, que isso é o que vocês vão fazer no período que vem, tá? É o modelo da capa do TCC que nós vamos fazer, tá? Então, nós estamos aqui hoje na aula 5, que é uma hipótese, como definir o objetivo e a caracterização do seu TCC. E tem também a explicação do exercício avaliativo 1, que vai ser entregue na aula da semana 8, tá? Então, é isso aí, pessoal.